Você já venceu a procrastinação umas 4 vezes na vida. Teve aquela fase em que você acordava cedo e resolvia tudo. Teve aquele mês em que você estava impecável. Teve aquela semana depois de um vídeo que te acendeu. E toda vez foi de uma vez por todas. E toda vez ela voltou. Hoje eu quero conversar sobre por que ela voltou e sobre uma possibilidade que talvez você nunca tenha considerado, que é que ela sempre vai voltar. E antes que você feche o vídeo achando que eu vim te desanimar, é o contrário. Você vai sair daqui com bem menos culpa e com um plano melhor do que o que você tentou nas 4 vezes anteriores, porque um plano feito para funcionar sempre é um plano frágil, e um plano feito sabendo que vai falhar é um plano que aguenta. E se você é dessas pessoas que já se convenceu de que tem alguma coisa errada com ela, olha, os comentários desse vídeo vão te mostrar quanta gente está exatamente nessa. Deixa o like, se inscreve e vem comigo. Bora! A crença é a que está no próprio título, que existe uma solução definitiva e que você ainda não encontrou. É por isso que você continua procurando. É por isso que cada método novo parece promissor. E é por isso que cada recaída dói tanto. E essa crença é alimentada de fora o tempo todo, porque é assim que essas coisas são vendidas. Ninguém anuncia um método que reduz a sua procrastinação em 40%, todo mundo anuncia o fim dela. Então, o padrão de comparação que você tem na cabeça é a eliminação total, e qualquer resultado abaixo disso registra como fracasso. E se procrastinar não for uma doença que se cura? Repara numa coisa. A palavra procrastinação vem do latim procrastinare, formada pelo prefixo pro, que quer dizer adiante, e crastinus, que quer dizer até o dia seguinte, de cras, que significa amanhã. Ou seja, os romanos precisaram de uma palavra para descrever o ato de empurrar as coisas para o amanhã. Eles não tinham celular, não tinham feed, não tinham notificação, não tinham nada do que a gente costuma culpar hoje em dia, e ainda assim adiavam o suficiente para que valesse a pena nomear. E você nem precisa de latim para sacar isso. Você conhece gente de todas as idades e de todas as profissões que adia coisa. Adia médico, adia conversa difícil, adia declaração de imposto, adia ligação. Não é uma característica da sua geração, não é um defeito da sua personalidade. É uma coisa que o humano faz. E faz desde que existe alguma coisa chata para ser feita. Então a pergunta muda de figura. Se isso é permanente, o objetivo não pode ser eliminação. O objetivo passa a ser gestão, e aí uma porção de coisas fica mais fácil, porque gerir uma coisa que volta é bem diferente de tentar matar uma coisa que não morre. E eu sei que isso pode parecer conformismo, então deixa eu mostrar por que é o contrário. Quem persegue a eliminação total tem um padrão previsível, fica bem por 3 semanas, tem uma recaída, considera que tudo desmoronou, e passa 2 meses sem tentar nada. O resultado no ano é 3 boas semanas. Já quem gerencia tem recaídas do mesmo jeito, mas volta em 2 dias. Então o resultado no ano é 40 e poucas semanas boas, com recaídas curtas espalhadas no meio. Não é uma versão mais modesta do sucesso, é muito mais resultado. E o mais curioso é que a segunda pessoa costuma se sentir pior do que a primeira quando compara, porque ela não teve nenhuma fase heróica para lembrar com orgulho. Só teve constância cheia de remendos. Constância cheia de remendos é feia de olhar e é o que entrega. Então vamos ao plano, e ele é sobre isso, sobre encurtar o tempo de volta. O primeiro passo é ter o plano de retorno escrito antes de precisar dele. Isso é o mais importante do vídeo. Enquanto você está bem, hoje você escreve o que vai fazer quando perceber que travou de novo. Uma coisa curta, tipo: eu escolho a menor tarefa que existe, coloco 15 minutos no cronômetro e faço. Escreve isso e guarda num lugar que você acha, porque no meio da recaída você não tem clareza nenhuma para montar plano, e o que você tem é uma vontade enorme de esperar segunda-feira. E tem uma coisa importante sobre esse plano: ele precisa ser pequeno a ponto de parecer insuficiente. A tentação vai ser escrever um plano de retorno ambicioso, com 3 horas de trabalho e uma reorganização geral, porque no momento em que você escreve, hoje você está bem e capaz. Só que quem vai executar esse plano é a sua versão travada, desanimada e cheia de culpa, e essa versão não faz 3 horas de nada. Ela faz 15 minutos, e faz se estiver muito bem explicado o que são esses 15 minutos. Uma boa medida é essa: se ao ler o plano você pensar que aquilo é pouco demais para valer a pena, provavelmente está do tamanho certo. O segundo passo é encurtar o tempo entre perceber e retomar, e o jeito de encurtar é estabelecer um limite máximo agora.
com número. Por exemplo, 3 dias. Se passaram 3 dias sem você mexer numa coisa importante, isso dispara o plano de retorno, sem discussão e sem análise. Repara que o inimigo não é o dia perdido, é a semana que se transforma em mês. A maioria das pessoas não tem esse limite definido, então elas descobrem que pararam quando já se passaram 3 semanas. E vale entender por que a gente demora tanto para perceber. Nenhum dia isolado parece uma decisão de abandonar. Cada dia tem a sua justificativa, e todas elas são razoáveis. Foi um dia corrido, você não estava bem, apareceu uma urgência. Como nunca existe um momento em que você decide parar, também nunca existe um momento em que fica óbvio que você parou. Um limite com um número resolve isso, porque ele não depende da sua percepção, ele só conta dias. E se 3 dias parecer curto demais para sua realidade, escolhe 5 ou 7. O importante não é o número, é ele existir e ser conhecido de antemão. O terceiro passo é conhecer os seus gatilhos, e eles são poucos e se repetem. Pega os últimos 3 episódios em que você travou e procura o que tinha em comum. Para a maioria das pessoas, cai em 3 ou 4 coisas, tipo tarefa que não está clara, tipo tarefa que depende de outra pessoa, tipo período de cansaço acumulado, tipo tarefa que envolve alguma chance de crítica. Quando você sabe qual é o seu, você começa a reconhecer a coisa acontecendo em vez de reconhecer só depois. E cada um desses gatilhos tem um remédio bem específico, o que é uma boa notícia. Se o seu é tarefa que não está clara, o remédio é gastar 10 minutos escrevendo exatamente o que precisa ser feito, e o travamento some sozinho na maior parte das vezes. Se o seu é depender de outra pessoa, o remédio é fazer a cobrança logo, porque o que trava não é a espera, é o desconforto de cobrar. Se o seu é cansaço acumulado, o remédio é descansar de verdade um dia, e não fingir que trabalha por uma semana. E se o seu é medo de crítica, o remédio é mostrar cedo e feio para alguém de confiança antes de estar bom, porque o que assusta é o julgamento no fim e não o trabalho em si. O quarto passo é ter um procedimento de arranque sempre igual. E aqui é importante que seja igual, porque o valor está na repetição e não na engenhosidade. Pode ser sentar no mesmo lugar, tirar o aparelho da mesa, escrever numa linha o que vai fazer e ligar um cronômetro. Sempre a mesma sequência na mesma ordem. Depois de umas 30 vezes, essa sequência sozinha já coloca você no estado de trabalho e você deixa de precisar de vontade para começar. É o mesmo princípio de quem tem um ritual antes de dormir e pega no sono mais rápido, ou de quem se troca antes de treinar e já entra em outro modo só de calçar o tênis. Não tem nada de místico nisso. É só o seu corpo aprendendo que aquela sequência de gestos antecede sempre a mesma coisa. E funciona ainda melhor com procrastinação do que com outras coisas, porque o momento em que você mais precisa de ajuda é justamente aquele em que você está sem nenhuma clareza sobre o que fazer, e o ritual dispensa clareza. E o quinto passo é o que quase ninguém fala, que é separar procrastinação de recado. Tem coisa que você adia porque é chata, e isso a gente resolve com os 4 passos acima. E tem coisa que você adia porque no fundo você não quer, ou porque ela está errada, ou porque ela pertence a uma versão sua de 3 anos atrás. Essa segunda não precisa de técnica, precisa de decisão. Um jeito de distinguir é imaginar que alguém resolveu aquilo para você de graça, agora. Se você sente alívio puro, é chatice e o plano serve. Se você sente alívio misturado com um vazio, aquilo talvez não devesse estar na sua lista. E é impressionante a quantidade de energia que a gente gasta se cobrando por não fazer coisas que, se a gente parasse para pensar 5 minutos, decidiria não fazer. O curso que você comprou e não abre. O projeto que você começou por uma razão que já não existe. A meta que você definiu numa fase da sua vida que já passou. Essas coisas ficam na lista consumindo culpa todo mês, sem nunca serem feitas nem descartadas, e tirar uma delas da lista de propósito costuma dar mais alívio do que terminar 2 outras. Agora, a honestidade. Tem uma diferença entre adiar as coisas e não conseguir fazer nada por semanas, com o sono desregulado, sem vontade de ver ninguém, com aquele peso constante. A primeira é essa conversa aqui. A segunda não se resolve com cronômetro nem com plano de retorno. E procurar ajuda de quem entende disso não tem nada de fraqueza. Se você se reconheceu mais na segunda, esse é o recado mais útil que esse vídeo tem para te dar. E uma última coisa antes de fechar. Se você fez tudo isso e mesmo assim travou de novo daqui a 2 meses, isso não invalida nada. Era esperado. O plano não foi feito para você nunca mais travar.
Foi feito para você travar por 3 dias em vez de por 3 meses. E essa diferença, somada ao longo de uns 5 anos, é maior do que qualquer método definitivo que você poderia ter encontrado. O que fica maior do que a procrastinação é uma ideia sobre como a gente lida com quase tudo que é difícil na vida. A gente foi ensinado a pensar em termos de vitória definitiva, e isso aparece em todo lugar, na dieta que vai ser a última, na organização que agora vai ficar para sempre, na promessa de nunca mais brigar por aquele mesmo assunto em casa. E como nada disso é definitivo, a gente vive uma sequência de decepções que não teria acontecido se a expectativa fosse outra. Quase nada que importa se resolve de uma vez. As coisas se administram, com altos e baixos, com períodos melhores e piores, e a única coisa que dá para melhorar de verdade é a velocidade com que você volta depois de cair. Quem cai e volta em 2 dias tem uma vida completamente diferente de quem cai e volta em 2 meses. E os dois caem exatamente o mesmo número de vezes. A diferença toda está numa habilidade que ninguém ensina, que é a de voltar rápido sem fazer disso um julgamento sobre quem você é. Me conta aqui embaixo quando foi que você percebeu esse padrão em você pela primeira vez, e quantas vezes você já venceu isso de uma vez por todas. Se for mais de 3, escreve o número aí, porque eu acho que a gente vai rir junto e vai se sentir menos sozinho nisso. Deixa o like se esse vídeo te tirou algum peso e se inscreve pra gente continuar. Até o próximo.